Você já parou para pensar que a Bíblia, esse livro tão antigo, pode conter a explicação sobre o mundo, o mal, o sentido da vida e até o seu futuro? Já tentou ler e parou em Gênesis? Já ouviu falar de Davi, Moisés, Apocalipse, mas nunca entendeu como tudo se conecta? Então segura isso. A Bíblia não é uma coleção de histórias soltas. Ela é uma única narrativa, com começo, meio e fim. Uma história real, com guerras, traições, milagres, promessas, juízo, restauração. E no centro de tudo, um plano, o plano de salvação. Neste vídeo, você vai finalmente entender a Bíblia inteira, de Gênesis ao Apocalipse, explicada de forma clara, profunda e em ordem cronológica. Você vai descobrir por que Deus criou o mundo, como tudo deu errado, o que a cruz realmente significa e o que ainda está por vir. Se você nunca entendeu a Bíblia, ou até se acha que já entendeu, assista até o fim, porque essa história é sobre você. E depois de hoje, você nunca mais vai olhar para a Bíblia, nem para a sua vida, do mesmo jeito. No princípio, só havia Deus. Não havia tempo. Não havia dor. Não havia escuridão. Apenas um Deus eterno, perfeito e cheio de amor. E então, Deus falou: haja luz. E a luz brilhou. Com sua voz, ele criou tudo o que existe: os céus, a terra, os oceanos, as estrelas, os animais. E por fim, o ápice da criação, o ser humano. Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, com liberdade, propósito e intimidade com o Criador. Eles andavam com Deus. Não havia culpa, medo ou morte. Mas o amor só é verdadeiro quando existe escolha. E Deus deu uma árvore, um limite, um teste de confiança. A serpente, símbolo do inimigo, mentiu. Disse que o homem podia ser como Deus, sem Deus. E Adão e Eva desobedeceram. O pecado entrou. A relação foi quebrada, a terra amaldiçoada e o ser humano expulso do jardim. Mas Deus não desistiu. Mesmo na queda, ele declarou uma promessa: da descendência da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Adão e Eva tiveram filhos, e os filhos dos filhos encheram a terra. Mas o pecado também se multiplicou. A violência aumentou. O coração humano se afastava cada vez mais de Deus, até que chegou o tempo em que a terra estava tão corrompida que Deus decidiu agir. Destruirei tudo o que tem fôlego de vida. Mas havia um homem, Noé, um homem justo, íntegro, que andava com Deus. Deus o chamou, mandou construir uma arca, um grande barco de salvação. Por mais de 100 anos, Noé pregou, avisou, martelou. E no fim, ninguém acreditou, exceto sua família. Então veio o dilúvio. Águas cobriram a terra, mas a arca flutuava, guardando dentro dela a promessa de um novo começo. Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras, 8 pessoas, recomeçaram a história da humanidade. E quando as águas baixaram, Noé adorou a Deus. E Deus fez uma nova aliança. Nunca mais destruirei a terra com um dilúvio. E colocou o arco-íris nos céus como sinal. A mensagem era clara. Deus julga o pecado, mas sempre oferece uma porta de escape. A arca era mais do que madeira, era um símbolo profético. Assim como houve um único caminho para escapar do juízo, também há hoje um só caminho: Jesus Cristo. Os filhos de Noé encheram a terra. Sem, Cã e Jafé deram origem a povos e nações. A humanidade voltou a se multiplicar. Mas com o tempo, voltou também a se rebelar. Em vez de buscar a Deus, os homens tentaram subir aos céus por conta própria.
construíram uma torre, a Torre de Babel, um símbolo de orgulho e independência. Então Deus confundiu as línguas, e os povos foram espalhados. Mas mesmo em meio à confusão, Deus já tinha um plano. Ele escolheria um homem, e desse homem viria uma nação separada. E dessa nação viria o Salvador do mundo. O nome desse homem era Abrão, um homem comum de uma família idólatra. Mas Deus o chamou e disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abrão obedeceu, e essa obediência mudou a história. Deus fez uma aliança com ele. Prometeu um filho, mesmo com ele e sua esposa sendo idosos. Mas, antes que a promessa se cumprisse, Abraão teve um filho com uma serva egípcia chamada Agar. O nome do menino era Ismael. Esse filho também se tornaria pai de uma grande nação, e a sua história se entrelaça com o destino de povos inteiros até hoje. Mas essa parte da história você pode conferir em outro vídeo aqui no canal. Alguns anos depois, veio o filho da promessa, Isaque. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Deus escolheu Jacó e mudou seu nome para Israel. Jacó teve 12 filhos, e desses filhos nasceram as 12 tribos de Israel. Mas o plano de Deus passaria por algo ainda maior. O penúltimo filho de Jacó, José, foi vendido como escravo por seus próprios irmãos. Mas o que parecia uma tragédia era parte do plano. José foi levado ao Egito. Lá, Deus o exaltou. E quando veio a fome, foi ele quem salvou sua família. A promessa estava viva, mesmo no Egito. Mesmo em meio à escravidão que viria depois, Deus estava conduzindo tudo para o cumprimento de sua aliança. O tempo passou. A família de Jacó cresceu no Egito e se transformou em um povo numeroso. Mas aquele povo que havia sido acolhido se tornou uma ameaça aos olhos dos egípcios. E então Israel foi escravizado. Por mais de 400 anos, os filhos da promessa viveram oprimidos. E clamavam: Deus, até quando? Deus ouviu e respondeu com um libertador, Moisés. Moisés havia sido criado no palácio de Faraó, mas Deus o chamou do deserto para uma missão impossível. Vá ao Faraó e diga: deixa o meu povo ir. Faraó resistiu. Deus enviou pragas, uma a uma, até que o Egito se dobrou. Na última noite, Deus deu instruções claras. Cada família deveria sacrificar um cordeiro e marcar os umbrais das portas com seu sangue. Quando eu vir o sangue, passarei por cima. Nascia ali a Páscoa. E naquela madrugada, o povo de Deus foi liberto. Mas o inimigo não desistiu. Faraó perseguiu os hebreus até o mar. Foi então que Deus abriu o impossível. O mar vermelho se abriu. O povo passou a seco. O exército egípcio foi destruído. Deus havia vencido. No deserto, Deus guiou seu povo com nuvem de dia e fogo à noite. E no Monte Sinai, ele fez uma aliança. Deus entregou